Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho. Você vai ver nessa edição que pela primeira vez em 8 meses, nenhum estado tem mais de 90% de leitos de UTIs ocupados. A gente vai mostrar também que a África do Sul enfrenta o risco de escassez de alimentos durante uma onda de protestos. E na CPI da pandemia, a diretora da Precisa respondeu a perguntas dos senadores ontem. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite de ontem e vai ficar internado pelos próximos dias por causa de uma obstrução intestinal. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, disse que ele ficará em observação por 3 dias para analisar a necessidade de mais procedimentos, inclusive uma eventual nova cirurgia. A equipe médica vai decidir se ele terá que passar por uma cirurgia de emergência devido a uma obstrução intestinal. Bolsonaro foi transferido no fim da tarde em um avião da Força Aérea de Brasília para São Paulo. Ele ficará internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital. O médico Antônio Macedo, que operou o presidente quando ele foi esfaqueado em 2018, constatou uma obstrução intestinal e decidiu transferi-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para definir a necessidade de cirurgia. Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília para investigar a causa de um soluço persistente. Manhã de hoje começou complicada para o trabalhador da capital paulista. Uma greve de trabalhadores afeta pelo menos 4 linhas de trens. A paralisação não atinge o metrô, que está funcionando normalmente. A linha 9 Esmeralda foi a mais atingida por conta de uma aglomeração de passageiros sem transporte, tentando encontrar alternativas para chegar ao trabalho. A CPTM informou que pediu o reforço da frota municipal de ônibus para a SP Trans. Não há ainda informações sobre o número de ferroviários que aderiram à paralisação, mas a adesão total dos trabalhadores à greve contraria uma decisão da Justiça do Trabalho que determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários. Pela primeira vez em 8 meses, nenhum estado brasileiro tem ocupação de UTI acima de 90%. A informação consta no boletim Observatório da Fiocruz. Segundo os pesquisadores, a redução das internações é decorrente do avanço da vacinação no país. A imunização tem diminuído o número de óbitos e a internação entre os grupos de risco ou prioritários. O levantamento também observou uma tendência de queda no número de mortes por Covid-19 em todo o território brasileiro entre a semana do dia 4 a 10 de julho. Essa é a terceira queda consecutiva registrada desde junho. Os especialistas ressaltam que para os números continuarem caindo, é preciso seguir com a campanha de vacinação em massa, adequar as práticas de vigilância, ter atenção primária à saúde e manter os cuidados individuais como uso de máscara e álcool em gel, lavar as mãos com frequência e manter o distanciamento social. No segundo dia seguido de depoimento, a diretora técnica da Precisa Medicamentos respondeu às perguntas de senadores na CPI da Covid. Ela negou que a empresa tenha ofertado a vacina Covaxin por $10 a dose. Diferente da manifestação feita na primeira reunião com os senadores da CPI da pandemia, nesta quarta-feira, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, afirmou que falaria tudo. Ontem, a reunião da CPI da pandemia foi suspensa depois que a Emanuela se recusou a responder qualquer tipo de pergunta utilizando um habeas corpus concedido pelo Supremo. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, foi até o STF para entender melhor quais eram os limites da decisão, se ela poderia mesmo ficar em silêncio para todas as perguntas. A resposta do presidente do Supremo foi que ela não é obrigada a criar provas contra si, mas deve responder questões relacionadas a terceiros. A reunião foi retomada à noite, durou 20 minutos e foi remarcada para esta quarta. Emanuela Medrades explicou que a Precisa Medicamentos é intermediária da Bharat BioNTech no Brasil, pois é uma necessidade legal para empresas que fazem negócio no país e não têm registro no Brasil. Emanuela disse que não sabia responder sobre a relação de pagamento da Bharat com a Precisa e, por isso, os senadores requisitaram à empresa informações que, segundo a diretora técnica, são sigilosas. Emanuela também não soube explicar como a Precisa Medicamentos declara o dinheiro recebido no Brasil. Por isso, o senador Tássio Gereissati ventilou a possibilidade de que a empresa também esteja cometendo crimes fiscais, como evasão de divisas e sonegação de impostos. Emanuela disse que acredita que o contrato de compra da Covaxin será retomado pelo Ministério da Saúde depois que a investigação for concluída, porque, segundo ela, não há irregularidades na negociação. Nós não temos a informação de qual foi a razão da suspensão. Okay. Nós sim fomos notificados da suspensão através da mídia. Posterior a isso, recebemos o ofício e no
No ofício eles diziam que estava suspenso para apuração. E suspensão não é rescisão. E ainda assim eles não colocaram uma justificativa plausível. E nós temos plena ciência de que não teve nenhuma irregularidade. Sobre a nota de compra da Covaxin, o invoice, Emanuela disse que o documento foi corrigido algumas vezes e que isso é normal. Afirmou ainda que quem disse ter visto o invoice antes do dia 22 mentiu, pois apenas nessa data, 22 de março, é que o documento foi enviado. Emanuela desafiou o deputado Luiz Miranda a provar que recebeu o documento antes dessa data e sugeriu que seja feita uma careação entre o deputado, o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde, e o William Santana, ouvido pela CPI da pandemia, que disse ter certeza que viu o documento no dia 18 de março. E eu já provei que esse documento não estava com o Ministério no dia 18. Ele só apareceu no dia 22. E, mais uma vez, eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a demonstrarem o contrário. Porque eu provei e eu provo quantas vezes for necessário. Em resposta ao senador Marcos Rogério, Emanuela disse que a corrupção no contrato da Covaxin não passa de narrativa. Em função da oitiva com Emanuela, que durou 2 dias, o depoimento de Francisco Emerson Maximiano, que seria realizado nesta quinta-feira, foi remarcado para agosto. Marcaremos para agosto a vinda do senhor Maximiano para ser ouvido. Não há como ouvirmos as duas pessoas hoje, então eu vou comunicar aos advogados também que iremos só ouvir o senhor Maximiano em agosto, amanhã. Será o seu Cristiano que será ouvido. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir Cristiano Carvalho, representante da Davat Medical Supply no Brasil. Ele deverá falar sobre o possível pedido de propina em negociação de compras da vacina da AstraZeneca. A CPI também vai votar requerimentos, entre eles a possível convocação do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, anunciou a prorrogação dos trabalhos da CPI da Covid. A comissão que apura eventuais crimes cometidos durante a gestão da pandemia foi instalada no dia 27 de abril e deveria encerrar sua operação no dia 7 do mês que vem. Mas, depois da decisão da casa, a CPI vai ter mais 90 dias de sessões. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do mandante, que muda as regras de comercialização dos direitos de transmissão no futebol. O texto garante ao time que recebe o jogo o direito de negociar por conta própria a transmissão das partidas. Essa matéria segue agora para o Senado. O projeto altera o artigo 42A da Lei Pelé, que trata da comercialização dos direitos de transmissão das partidas dos clubes de futebol brasileiro. O novo texto determina que o time mandante passa a ter direito de negociar isoladamente a transmissão da partida, incluindo autonomia para determinar valores e horários. Na legislação atual, o direito de arena especifica que os 2 clubes envolvidos na partida precisam estar de acordo para a realização da transmissão. As regras do projeto de lei do mandante não se aplicariam para os contratos assinados entre clubes e emissoras previamente, que seguiriam sob as regras atuais. O relator da iniciativa na Câmara, o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, falou sobre o projeto na abertura da sessão. Esse aqui não é um projeto que vai prejudicar A, B, C ou D, mas é um projeto que, sem dúvida alguma, vai fazer com que o futebol brasileiro possa ter mais condições de ter partidas essenciais. Como eu sempre digo nos meus depoimentos, precisamos voltar a ter times de futebol em que os nossos atletas tenham o prazer de jogar no Brasil e não jogar fora, buscar outros países aonde pagam-se mais, aonde tem mais condições, e eu tenho certeza que esse projeto, que essa casa hoje vai votar, vai dar um passo muito importante em relação a isso. Já o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, deu exemplos de que o modelo já é difundido em outras localidades do mundo. Essa medida dos direitos de transmissão acontece na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. Hoje o Brasil é muito grande, tem buracos de transmissão. Não mais 2 pessoas irão negociar, não apenas um canal de televisão com uma federação. Você abre a possibilidade de times da Série A, B, C e D fazerem transmissões em plataformas digitais, em sucursais como no Amazonas, no Pará, em Tocantins, em Roraima, onde você não havia transmissão de times locais. Então, por exemplo, se jogar Cuiabá contra Palmeiras e o Cuiabá for o mandante, ele vai
vai negociar a transmissão para Mato Grosso numa plataforma digital. O produto futebol que hoje custa X, ele vai custar 5x em benefício dos clubes. Aprovado na Câmara, o texto segue agora para a apreciação no Senado. Se aprovado, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os nascidos em outubro que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem fazer transferências e saques do dinheiro. De acordo com o calendário atual, a quarta parcela do benefício para esse grupo seria paga no próximo dia 18 de agosto. Mas hoje, a Caixa deve anunciar um novo calendário de antecipação da quarta parcela com pagamentos até o final desse mês. A Argentina alcançou a marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Ontem, o país registrou 614 novas mortes. O número de casos ultrapassa 4,7 milhões, segundo o Ministério da Saúde argentino. O total de óbitos chegou a 100.250 pessoas, apesar de o contágio registrar uma desaceleração. Segundo o governo, há 5.092 pessoas internadas com o novo coronavírus em UTIs, com uma porcentagem de ocupação de leitos para adultos de 62,2%. Um total de 20.605.189 pessoas receberam a primeira dose da vacina no país. Mais de 5 milhões concluíram o esquema de imunização, segundo o monitor público de vacinação. Hoje o dia vai ser quente em Goiânia, Goiás. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima pode chegar a 31. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Ao longo desta quinta-feira, a frente fria continua avançando sobre a região sul do país. Na manhã da quinta-feira, a chuva ainda continua concentrada em áreas do estado gaúcho. Mas até o fim do dia, a chuva avança para Santa Catarina e Paraná, causando chuva bastante expressiva, principalmente na faixa oeste dos dois estados. Só não chove no extremo norte do estado paranaense. A chuva também alcança no fim do dia áreas do extremo sul do estado de São Paulo, mas ainda de forma muito fraca e pontual, é mais aumento de nebulosidade do que chuva mesmo. As demais áreas do sudeste do país seguem com predomínio de sol e baixa umidade do ar, assim como também grande parte do centro-oeste. No centro-oeste, essa frente fria que atinge o sul do país também vai causar algumas pancadas de chuva em áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul. No nordeste do país, o interior da região segue com previsão de tempo bastante firme e seco e com altos índices de queimada, e a chuva continua concentrada nas áreas litorâneas da região. No norte do país também chove em praticamente todas as áreas, mas o estado do Tocantins e de Rondônia segue com previsão de tempo bastante firme. Em relação às temperaturas, em Salvador, o dia já começa abafado. A mínima é de 21 e a máxima alcança os 28 graus na capital baiana, com previsão para algumas pancadas de chuva. No Rio de Janeiro, mínima de 15 e calorão de 30 graus no período da tarde. Em Cuiabá, o dia começa com 17 e a máxima chega aos 36 graus. Imagens de satélite mostram o avanço dos incêndios no estado americano do Oregon. Extração Nacional Oceânica e Atmosférica divulgou nesta quarta-feira imagens de satélite que mostram o avanço das chamas no sul do estado americano do Oregon. O fogo queimou mais de 150 mil acres e agora ameaça o fornecimento de energia na vizinha Califórnia. A instituição também revelou imagens da atividade de relâmpagos que provocaram incêndios florestais na Colômbia Britânica, no Canadá. O registro do fenômeno canadense também foi divulgado nesta quarta, mas foi feito em 1º de julho. Um incêndio atinge o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O incêndio começou na noite de ontem e o fogo destruiu boa parte do prédio e as estruturas do edifício desabaram. O vice-governador, Randolfo Vieira Júnior, afirmou que o prédio foi completamente esvaziado e que não há feridos, mas 2 bombeiros são considerados desaparecidos. A identidade deles não foi divulgada, mas trata-se de um sargento e de um primeiro-tenente. No imóvel funcionam os setores administrativos da Segurança Pública, o Detran e o Serviço de 190, que ficou inativo, mas já foi retomado. Depois do intervalo, a gente fala dos protestos e saques na África do Sul. Voltamos já.
8h49 no horário de Brasília. O Brasil já tem, desde o início da pandemia, mais de 537 mil mortes por Covid. E apesar de ainda estar alta, a média móvel de óbitos está em queda há 18 dias. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 1.556 mortes por Covid. As autoridades informaram que o número total é de 537.394 vítimas da doença. Também foram confirmados de um dia para o outro mais 57.736 novos casos. O total já passa de 19.209.000 diagnósticos. A média de mortes por Covid é de 1.265 vítimas. É o menor patamar desde 2 de março, quando chegou a 1.262 vítimas por dia. O número está em queda há 18 dias seguidos. Os números oficiais também apontaram que a média diária de novos casos está em 42.956. Com isso, o resultado apresenta queda há 15 dias. Na análise do mapa por regiões, podemos observar que os mesmos 2 estados ainda seguem com alta nas mortes, Acre e Paraná. O estado do Paraná teve a maior elevação, de 117%. Em estabilidade estão 6 estados: Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Em queda estão 18 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E a maior baixa foi registrada no estado do Piauí, com 65%. Roraima não divulgou os dados. A população totalmente imunizada contra a Covid no Brasil passa de 15%. No total, no país, mais de 118.689.000 doses de vacinas contra a Covid foram aplicadas até agora. Em 24 horas, foram aplicadas mais de 1,5 milhão de doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 86.470.000 brasileiros tomaram a primeira dose. 40,8% da população, e mais de 32.219.000 pessoas, ou 15,22% da população, já estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram a população são São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul é o estado que tem a maior parcela da população completamente imunizada, com 28,1%. Regiões da Europa registraram ontem protesto contra regras para a vacinação contra a Covid. Na França, muitas pessoas aproveitaram o feriado nacional de 14 de julho e protestaram contra os anúncios do presidente Emmanuel Macron sobre um certificado de saúde e vacinação anti-Covid. Em Paris, o Ministério do Interior contabilizou 2.250 presentes no ato. Foram registrados gritos pedindo a renúncia de Macron e liberdade. O protesto foi encerrado com embates entre manifestantes e a polícia, que usou bombas de fumaça. Na Grécia, centenas de pessoas foram às ruas da capital Atenas contra os planos do governo de tornar obrigatórias as vacinas anti-Covid para os servidores da saúde, incluindo os que trabalham em asilos. A variante Delta é a principal preocupação das autoridades sanitárias europeias. Na Catalunha, a mutação contribui para um novo surto e o governo local pretende impor um toque de recolher, a fim de conter a quinta onda da pandemia. Do outro lado do Atlântico, em Nova York, a pauta dos manifestantes nesta quarta era a quebra da patente do imunizante desenvolvido pela Pfizer. O ato aconteceu durante uma visita da chanceler alemã Angela Merkel aos Estados Unidos. As faixas e cartazes diziam que a ganância das farmacêuticas vai matar a todos e pediam o fim do apartheid médico, libertando a vacina para o povo. Protestos e saques já causaram 72 mortes na África do Sul. E a preocupação agora é com a falta de alimentos e combustível. O cenário é de destruição nesta quarta-feira após mais uma noite de saques em várias cidades da África do Sul. Já são 6 dias de distúrbios que deixaram dezenas de mortos. Passamos a vida toda fazendo algo pela comunidade e é isso que recebemos em troca, saques. Quando isso vai acabar, não sabemos. Não é certo saquear todos os negócios como este. Isso nos custa uma fortuna. Para onde vamos depois daqui? Em vez disso, vamos fazer as malas e partir. O que você acha? Quer dizer, isso nunca vai parar?
Agora a população precisa lidar com o risco de desabastecimento. Muitos fizeram filas nesta quarta-feira em postos de combustível, especialmente na periferia de Joanesburgo e Durban. Na véspera, a maior refinaria do país anunciou o fechamento de sua fábrica próxima a Durban, que fornece cerca de 1/3 do combustível consumido no país por motivo de força maior. Em Durban, afetada por saques de lojas e armazéns, filas de clientes em busca de suprimentos já se estendiam desde o dia anterior nos supermercados, diante do temor da escassez de alimentos. Há vários dias, a província de KwaZulu-Natal e Gauteng, que inclui as duas principais cidades do país, Joanesburgo e Pretória, foram tomadas por um turbilhão de violência. Os distúrbios são alimentados pela crise econômica em um país esgotado pela pandemia do coronavírus e que atingiu uma taxa de desemprego recorde de 32,6%. A violência logo se espalhou para outras províncias. O último balanço oficial, divulgado na terça-feira, registrava 72 mortos e 1.234 prisões. A maioria das mortes ocorreu em debandadas durante os saques de lojas e shoppings. A Agência Europeia de Medicamentos informou que aplicar 2 doses de algumas das vacinas contra a Covid é crucial para ter a proteção contra a variante Delta. A Agência Europeia de Medicamentos, conhecida pela sigla EMA, afirmou que aplicar 2 doses de algumas das vacinas anti-Covid aprovadas na União Europeia é crucial para ter proteção contra a muito contagiosa variante Delta. Segundo a agência, evidências preliminares sugerem que é necessário ter a 2ª dose de uma vacina contra a Covid de 2 doses para fornecer proteção adequada. A variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, está se propagando muito rapidamente na Europa e constituirá 90% dos casos de Covid-19 no continente no final do verão na região. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, em 10 países da União Europeia, cerca de 30% ou mais das pessoas maiores de 80 anos não completaram o programa de vacinação recomendado. A variante Delta poderia prejudicar seriamente os esforços de controle da pandemia, acrescentou a EMA. O Comitê Olímpico Internacional anunciou novas regras para premiações. Os atletas vão ter que colocar a própria medalha. O presidente do COI, Thomas Bach, confirmou algumas mudanças na cerimônia do pódio das Olimpíadas. Por causa da pandemia, os atletas não vão mais receber a premiação das mãos dos dignatários. Nesta edição, os atletas pegarão as medalhas em bandejas e eles mesmos colocarão no pescoço. Bach garantiu que as medalhas passarão por processos de desinfecção e os atletas não estarão correndo risco de se infectar. O presidente da entidade também garantiu que 85% das delegações estarão imunizadas, o que deve contribuir na diminuição dos riscos de contágio durante as competições. Tóquio voltou ao estado de emergência devido ao crescimento do número de novos casos de Covid. Ontem, Tóquio registrou 1.149 novas infecções, no maior número dos últimos 6 meses. Vamos falar de futebol. Na Libertadores da América, o Palmeiras foi ao Chile ontem e venceu a Universidade Católica por 1-0. O único gol da partida foi feito pelo Rafael Veiga numa cobrança de pênalti. O jogo de volta vai ser na próxima quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo, e o Palmeiras joga pelo empate. Na noite de estreia de Renato Gaúcho, o Flamengo venceu o Defensa e Justiça por 1-0 lá na Argentina. Com o resultado, os rubro-negros jogam por um empate para seguirem para as quartas de final. O duelo decisivo vai ser na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, no Mané Garrincha, no estádio Mané Garrincha. Pela Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino foi até o Equador e venceu o Independiente Del Valle por 2-0. Esse resultado dá ao time brasileiro vantagem para o confronto de volta, que vai ser na quarta-feira da semana que vem em Bragança Paulista. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã. Tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Bom dia.